O que é a verdade? Pelo Reverendo G.A. Kratzer. Para responder à famosa pergunta de Pilatos, o que é a verdade, precisamos reconhecer a diferença entre o que parece ser verdade e o que realmente é. Jesus demonstrou essa necessidade quando disse: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Os sentidos materiais julgam as aparências, mas somente o discernimento espiritual julga o que é verdadeiro. As aparências mudam, mas Deus e suas obras nunca mudam. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias 3. As obras estavam concluídas desde a fundação do mundo. Hebreus 4. O que parece aos sentidos físicos não é a verdade. A verdade é uma declaração das realidades eternas do ser. Não é uma coisa hoje e outra amanhã. Se o estudante acredita que 3 vezes 4 é igual a 15, este erro em seu pensamento pode ser superado e destruído pela verdade de que 3 vezes 4 é igual a 12. A verdade pode ter que ser afirmada e ilustrada muitas vezes, mas no final o menino abandona o erro e o esquece. 3 vezes 4 é igual a 15 nunca teve sequer a aparência de realidade, exceto no sentido falso do menino. E quando a verdade o destrói ali, ele não tem sequer a aparência de realidade em lugar nenhum. Da mesma forma, a verdade é usada para corrigir e destruir o erro, o pecado ou a doença no pensamento da humanidade. Às vezes a verdade precisa ser ilustrada, compreendida e afirmada muitas vezes para destruir o erro, mas cedo ou mais tarde isso acontece. Então o erro do pecado ou da doença desaparece do pensamento e gradualmente da memória e não tem mais nem mesmo a aparência de realidade. A ciência cristã concorda com Paulo. As coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4. No pensamento comum, a aparência das coisas é considerada verdade, mas a ciência cristã ensina que se as aparências são diferentes da natureza divina, Deus não as criou, e elas não são verdadeiras nem reais. A verdade eterna de Deus, mantida clara e fortemente na consciência, é a única coisa que pode curar a doença e o pecado. Jesus disse à mulher no poço que Deus é Espírito, e João declara que Deus é amor. Um Deus que é Espírito criaria necessariamente um universo semelhante a si mesmo, isso é, espiritual e não material. O Espírito não poderia criar seu oposto, a matéria, assim como a luz não pode criar as trevas. Um Deus que é amor criaria necessariamente um universo bom e harmonioso em todas as suas partes. O amor, o bem, não poderia criar seu oposto, o mal. Um Deus que é amor não poderia criar o pecado, a doença, a morte, o ódio, a inveja, a vingança ou qualquer tipo de discórdia. Portanto, podemos sempre nos posicionar com base na verdade divina e negar qualquer forma de pecado, doença ou desarmonia mental. Esse conhecimento da verdade e a negação do erro destruirão, de acordo com a clareza e a intensidade de nossa compreensão,
toda condição discordante. Também é importante lembrar que não existe um tipo de existência que seja verdadeira ou real e outro que seja falso ou irreal. Existe apenas um tipo de existência, Deus, o Espírito e sua criação espiritual. As pessoas falam do universo espiritual e do universo material como se fossem dois, diferentes e separados. No entanto, existe apenas um universo, que é espiritual. Paulo diz: agora vemos como por espelho, obscuramente, mas então nos veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também eu sou conhecido. 1 Coríntios 13. Ele assume toda a questão quando nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, a evidência dos sentidos físicos, mas a sermos transformados pela renovação da mente, aceitar e assimilar a verdade metafísica ou espiritual, em vez do testemunho dos sentidos, para que possamos provar, destruindo o pecado e curando a doença, qual é a perfeita e aceitável vontade de Deus. O fato é que o testemunho sensorial quanto à doença e ao pecado pode ser negado, e seu aparente poder anulado pela aceitação da verdade, como ensinada na ciência cristã. Jesus disse: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus usou seu conhecimento da verdade para corrigir o testemunho sensorial de milhares, curando-os de todos os tipos de doenças e pecados. Ele deixou um mandamento para seus discípulos em todas as eras: pregar o Evangelho, curar os enfermos, dizendo: ele também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas. João 14.